Então, agora o tópico que a gente vai abordar é em relação a sistemas políticos e como esses sistemas políticos podem ser moldados, né, pensando em médio e longo prazo. Como a gente tem hoje em dia os partidos, como eles funcionam, como as pessoas poderiam aproveitar melhor o voto delas ou elas mesmas, né, se utilizarem do poder que elas têm para tornar o sistema político melhor e mais direto o voto, né, dentro de pautas em vez de representantes. E o que a gente estava falando agora há pouco era em relação a modelos partidários. Né? O que você acha melhor assim, de modelo partidário? Multipartidarismo, alguns? A Constituição nossa garante a multipartidos, né? Para você ter, democratizar a organização de grupos políticos, né? O que é o problema? Isso é ótimo, né? Todo mundo ter a oportunidade de expressar um ideal diferente, aquilo que entende por melhor. Mas eu acho, lógico que tem muito, né? E quando você tem muito, fica difícil de identificar. Cada um tem PPP, PDT, PDT, PLL, CLL. Você não sabe o que cada um é, ou não tem as cores bem definidas, né? Às vezes, eleições em outros países, os Estados Unidos é bem claro, né? Tem dois partidos, né? O democrata ou o republicano. E todo mundo já sabe qual que é a identificação de cada um, né? Então, e depende, o mesmo eleitor vota em partidos diferentes, depende do momento que o país vive, né? Então, acho que seria interessante você ter uma definição mais clara de que cada um quer, né? Você ter abertura para partidos, sim, mas que fosse bem menos, mas bem nítido, né? O que eu acho que acontece no nosso país muitas vezes é esse multipartidarismo, até por conta dos candidatos. Eles não defendem a bandeira que o partido realmente quer, né? O valor ideológico daquilo ali. Muitas vezes eles são mais agregados a um valor contrário, mas eles precisam ser eleitos, então eles vão lá e se inserem dentro de partido que não tem nada a ver. O partido dele não é aquele ali, né? Mas a gente até acha estranho, tem alguns que vai lá e pegam uma bandeira que era completamente avessa ao que ele defendia 5, 6, 7, 9, sei lá, 10 anos atrás. Exato. Então, aí que é o problema, eu concordo contigo. Vira uma bagunça, até porque os candidatos não correspondem à sigla e a sigla também acaba se misturando e acaba perdendo o poder que ela tinha antes, né? Muitas das siglas fizeram essas besteiras, ou besteira em termos de corrupção, ou de valores que elas defendem mesmo, né? Então, eu respeito que, por exemplo, o teu direito aí de achar que tem que ter 2 partidos. Na minha opinião, eu sigo mais uma ideia de 5, né? Que é para ter extremas, né? 2 mais centro-direita e centro-esquerda, e um central, né? Que a pessoa consiga pegar uma pauta que seja mais voltada para uma coisa que seja mais neutra, né? Não tão de um lado ou para o outro. E pensando a longo prazo, eu não sei como é que as pessoas reagiriam com isso, mas a gente criar datas que sejam de votação mesmo, né? A gente criar voto direto em vez de eleger representantes, ter dispositivos no futuro que a gente possa pegar esses dispositivos e fazer nossa votação a gente mesmo pelas pautas. Reservar mensalmente, sei lá, 2 a 5 horas para as pessoas votarem no que elas acham que tem que ser aquela pauta, né? Com conhecimento, dá tempo para as pessoas estudarem sobre, né? E eliminar muito dessa carga que se tem com o político, né? Com o deputado, com o senador, e que isso vira um peso para a gente. A gente abastece essa galera com dinheiro, né? Dinheiro nosso que a gente contribui, e o peso de assessores, de deputados, vereadores e N cargos políticos, a gente acaba pagando imposto. Se a gente enxugar essa parte mais de político, né? O que todo mundo acho que deseja, né? Independente da posição que as pessoas tenham, ia realmente tornar mais efetivo e as pessoas teriam um voto delas realmente refletido, né? Teria mais valor, né, o voto, né? Com certeza. Nosso modelo de democracia dá muito poder na mão do representante escolhido, né? Sendo que tem outros países aí que funcionam com a democracia, como você falou, participativa, né? Não representativa. Depende do nível, não, lógico, não tudo, né? Mas tem muitas decisões ali que não podem ser aprovadas sem passar pelo voto público, né? Cito, ou referendos, né? Levar esse voto pro meio digital, no celular, você votar ali, escolher alguma coisa, como que seria? Seria realmente o voto de pautas que hoje em dia eles dão para os políticos, né? Hoje em dia. A questão é o seguinte, a gente não sabe como é que seria o nível de segurança disso aqui, né? Porque se tem a segurança realmente que é necessária, se os dispositivos, como é que eles seriam plugados, teria uma rede principal, se estaria suscetível ao ataque, né? De certos setores que gostariam de ver votos que não são tão direcionados ao que eles têm como pauta que eles querem para a sociedade, né? Então tem uma série de problemas, ou também talvez de infraestrutura, que a gente precisa avançar para chegar num ponto desse, né? Sim. Quem conta esses votos, né? Fica tudo muito distante do povo, né? Sim. De quem vota. Ah, não, esse voto é contado, tal.
tudo bem, mas se é apontado, por que não é papelzinho que eu escrevo, assino? Isso, e então, acho que um tempo atrás tinha um cara, né, que ele realmente queria, não lembro agora o profissional, né, mas ele queria realmente mostrar o lado dele, inclusive ele era formado da Unicamp, né, uma parte da formação dele. Ele questionava a segurança, ele falava que realmente era necessário um crivo maior para passar por isso, né. Então, eu entendo assim que algumas pessoas, quando elas vão votar ou quando tem um resultado de eleição, elas pensam muito se aquilo ali foi realmente válido, ou se deu certo, ou se teve algum tipo de problema no processo. Porque se você não tem confiança de como é feito, né, é complicado. E não adianta nem fazer recontagem de votos, né? Porque se o mecanismo pelo qual é feita a eleição não é confiável, o que adianta fazer a recontagem, né? Sim. E tem outro problema. Hoje, você tem histórico aí de relatos de grandes empresas assim, envolvidas no ramo mesmo de softwares, de computador. A própria Sony foi invadida há muito tempo atrás, né? Então você vê, tem gente habilitada hoje e cada dia mais com essa galera que nasce imersa no meio virtual, no meio digital, eles conseguem romper barreiras, né, eletrônicas aí e quebrar praticamente a conta do Zuckerberg foi quebrada, né? Então o que é seguro hoje? O que a gente com certeza concorda aqui é que a política está muito distante do povo, né? A gente percebe isso, que em movimentos anteriores os políticos procuravam, eles saíam do povo e procuravam se aproximar do povo para saber o que o povo queria naquele momento. E hoje em dia as impressões que a gente tem são muito mais virtuais, né? Mais de mídia social, mais de sentimento, né? De convulsão social, e não tanto diretamente de estar com o povo ao longo do processo, né? Os políticos hoje eles estão muito distantes, no geral não tem uma aproximação. Então, muito do que se poderia ser decidido diretamente pelo povo, a gente está entregando para representantes que não estão perto da gente, né? 2/3 deles. Ou eles estão isolados ou aparecem uma vez a cada 4 anos em alguns lugares, né? Exato. É uma coisa que é complicada. Por isso que eu acho que a tecnologia, nesse sentido, ela pode realmente aproximar a gente de novo. Pôr político perto da gente, né? Que é importante. Parece jogador de seleção brasileira, né? Só vê na Copa do Mundo, né? Quem é esse cara aí? Exato. Falar isso daí vai ter gente que vai chiar esse negócio. Mas é bem nessa onda mesmo. O que eu acho assim, que a gente tem a médio e longo prazo um caminho para percorrer e que o sistema democrático como ele está hoje em dia, ele está um pouco desgastado até por muitos dos movimentos que têm sido criados nos últimos anos, né? A gente está percebendo que a população está um pouco cansada dos modelos anteriores e que muitas vezes a gente está muito distante do que de fato acontece. A gente muitas vezes é roubado por N lados diferentes, né? Não se entra no mérito aqui, e que acaba, entendeu, degringolando o sistema democrático como a gente conhece. Eu sou extremamente defensor, seja um modelo bipartidário ou multipartidário, né, de ter realmente abertura, cada um deles, colocar na lei isso. Político ou gente que seja pessoa pública e tem de interesse do povo, colocar esse povo sem sigilo bancário e sem sigilo telefônico. Porque a gente tem que ter acesso ao que ele está gastando na entrada e saída da conta dele. Se a gente vai esperar o cara movimentar dinheiro, roubar e tal, para depois a gente ir atrás disso, a gente não é direito do povo ter acesso ao que ele está fazendo enquanto ele está como cargo público. A pessoa privada tem direito a ter a posição dela entendeu? E ter respeitado os limites dela. A partir do momento que ele decide fazer parte para o bem maior da comunidade, né, da sociedade como um todo, ele tem que mostrar o que ele está fazendo. E escolheu a vida pública, né? Sim. Então, eu não quero expor a minha vida, não ocupe um cargo público, né? Exato. Simples, né? Sim, direto e reto. Não tem o que a gente falar muito, porque eu acho que os dois lados, por mais que tenham 2, 3, 4 lados, nos dois lados, no caso dele, ou 5 lados, todos nós queremos um sistema mais direto e reto, que o povo fale mais, né? Mas ainda que 5, que nem você propôs, né? Hoje, quantos partidos tem no Brasil hoje? Organizados? É muita coisa, a gente não sabe nem que 2/3 deles defendem. E o pior é o seguinte, às vezes você tem 10 partidos diferentes, aí você tem 2 partidos gigantes, aí 4 desse partido menor se aliam ao partido gigante, aí outra parte desses partidos menores se aliam com o outro partido gigante. Então você acaba tendo dois partidos fortes, né, para se brigar entre si ali no final da campanha, né? Exato, tem que fazer conchavo muitas vezes, porque esses conchavos que eles fazem é para conseguir aprovar certas leis e que muitas vezes nem é pro povo, a maior parte das vezes, né? É mais pro bem de uma parcela que está lá representando, que na verdade não está representando muitas vezes, né? Para ter maioria de câmera também, né? Muita gente esquece, lembra o próprio formato de debates, né? Trazem os presidenciáveis e o executivo é trazido como as figuras mais importantes dos cargos, né? Mas ninguém vai poder fazer nada sem 2/3 da Câmara, né? Do Legislativo. E às vezes essas figuras têm menos repercussão
entre aspas, ali ocupa um cargo mais importante, né? Que quem vai estar ali propondo coisa nova, legislação. É inviável fazer um debate com todos os candidatos a senadores, deputados, né? Mas talvez ter menos também, né? Tirar esse foco de trazer o presidenciável como se ele fosse uma celebridade ali, um superstar, né? Como é trazido o debate televisivo, virou um reality show praticamente, né? O pessoal gosta daquela alfinetada, o candidato A, candidato B, e acaba sendo prejudicial para o sistema, né? Sim, e a celebrização de cargos que na verdade não era para ter essa celebrização toda, as pessoas tinham que servir o povo, né? E de uma forma direta. Por isso que talvez o caminho, um dos caminhos que eu vejo assim a médio e longo prazo é realmente a tecnologia respaldar a gestão pública como um todo e dentro dela o processo eleitoral e o processo também de voto direto das pessoas, mas precisa avançar muito em relação a isso e não vai bastar com os dispositivos que a gente tem hoje, né? Os celulares ainda são muito vulneráveis, né? Um futuro distópico pode acontecer porque a gente não toma as decisões, a gente não procura mudar na essência, né? Ou na origem do que pode ser um problema, né? A gente esperar que mude sozinho não vai mudar, né? A gente vê, acho que o exemplo que você deu da base aliada que precisava, o presidente vigente, os anteriores, precisa da base com certeza. Se não tiver gente por trás dele, o presidente não faz nada. O presidente é eleito, ele fica lá e se ele quiser enfiar a machadada, N partes da política que vão refutar o que ele está fazendo e cortar, entendeu? É simples e direto. Podar as asinhas, né? Exato. Então, se a gente não fizer mecanismos que o povo possa ter mais acesso a isso, e a gente ter mais conhecimento do que o voto que as pessoas que a gente votou estão votando, né? Porque se tem conchave e o voto é secreto entre eles, a gente não pode saber o que ele votou e a gente votou por ele para votar pela gente, né? E se o cara vota de acordo com alguém que pagou para ele, ou se o cara vota por entendeu, vontade própria dele, individual, não entendendo que ele foi eleito por alguém, por um grupo de pessoas, ele está fora do contexto dele, né? As duas pontas eu acho que a gente tem uma coisa, seria interessante os votos dos representantes serem completamente abertos, seja parte bancária ou parte telefônica aberta para o povo, mas o povo de fato ter a segurança de que o voto dele é secreto a partir da urna e que realmente ninguém acessa. E na outra ponta tem o voto secreto dos políticos, a gente não sabe nem, a gente vota no cara e não sabe se o cara está votando a favor da gente, é uma coisa bizarra, né? Tem sessão no dia do Jogo do Brasil, né? De virada de ano, que ninguém está vendo, né? Exato. É uma maravilha. Tem uma live, né? Umas livezinhas, né? Para todo mundo fazendo junto e votando e mostrando, né? Toda hora. Controlar com like, né? Exato. E o cara que tiver uma baixa média de like, ele vai ser eliminado, né? Tipo aqueles programas, né? De reality show, já tá com o cara pela janela. Fazer uns jogos vorazes, né? Exato. Só ia sobrar os melhores, né? Lá. Quer ser o presidente do Brasil? Vai pra arena lá. Quem sobreviver e ganha o cargo. Então esse foi mais um Back do Futuro. Então se você gostou do conteúdo, se inscreve e dá um tapa no sininho. Em relação a comentários, sugestão de tópicos novos, ou até esses mesmos tópicos que a gente teve e se você quiser que a gente aprofunde mais, só pôr nos comentários embaixo.